Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, falando da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo e o dia é 10 de setembro de 2023. O ano é 2023, então sejam todos bem-vindos. Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você. Então, se o seu dia for bom, parabéns, você está no caminho certo. Você está fazendo o seu dia ser bom. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também. Você está fazendo o seu dia ser ruim. Então sejam todos bem-vindos. Vamos hoje fazer a leitura do capítulo 19, do livro de Gênesis, o livro onde Deus cria todas as coisas, onde Deus criou todas as coisas para mim e para você. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então bora lá, vamos fazer a leitura hoje do capítulo 19 do livro de Gênesis, e é o capítulo onde Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra. Então vamos falar da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, vamos falar da fuga de Jó, a fuga de Jó com sua família dessas cidades, e também um grande sinal que você deve ter para a sua vida, que é: nunca olhe para trás, nunca viva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nunca viva do passado. O que está no passado, não tem mais o que você fazer, já aconteceu, não tem como você consertar ou mudar o que já aconteceu. Você não pode viver no passado, nem no presente, você só pode viver no dia de hoje. Aliás, você não pode viver nem no passado, nem no futuro, você só pode viver no dia de hoje. Só existe o hoje. O passado já passou e o futuro, o amanhã, ainda não existe. Então não dá para você viver nem no passado, nem no futuro, só dá para você viver no presente. As pessoas que vivem no passado vivem de sofrimento, vivem de dor, vivem de perda, vivem de depressão. Por quê? Porque elas estão querendo consertar algo que não tem mais conserto, já foi, já passou. Então conserte-o hoje para que você possa viver bem ou amanhã. Então faça hoje para você viver bem ou amanhã. Não tem como você viver nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Se você for viver no passado, se você for olhar para trás, certamente você vai se transformar em uma estátua, em um monumento de sal. Então bora lá? Vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? Está aqui a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não estamos aqui para debater, para discutir, nem para se desfazer da religião, da crença de ninguém. Perfeito? Nosso trabalho aqui, nosso objetivo aqui é levar sempre uma palavra de motivação, de paz espiritual, de plenitude de vida para todos. Perfeito? Então, cada um com sua crença, cada um acredita no que quer. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Perfeito? O capítulo 19. Capítulo 19 é um capítulo de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muitos sinais de riqueza para a sua vida. E estamos aqui vivenciando, estamos aqui na época de Abraão.
Então vamos começar aqui a nossa leitura. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Você não precisa pagar nada para fazer isso. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu tablet, seja no seu computador, no seu celular, de onde você estiver assistindo a este vídeo, a esta live, perfeito? Então, capítulo 19, versículo 1 começa assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, ou seja, aqueles dois anjos que estavam lá juntamente com Deus, conversando com Abraão, os dois anjos que estavam com Deus, quando Deus jurou e prometeu a Sara e também a Abraão que Sara iria conceber, Sara iria dar um filho a Abraão, perfeito? Então vamos lá? E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Ló estava sentado lá no portão da cidade de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. Então Ló estava sentado no portão da cidade, e logo que viu os anjos, se curvou, colocou sua face, em direção à terra e se curvou perante os anjos. Versículo 2: E ele disse, Ló, eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram, os anjos disseram a Ló, não, nós permaneceremos na rua a noite toda, toda a noite. Então Ló, logo que avistou os anjos, se dirigiu a eles, se curvou perante os anjos e pediu para que eles pernoitassem, para que eles dormissem em sua casa, passassem a noite em sua casa, passassem aquela noite na casa dele, na casa de Ló. Mas os anjos se negaram, dizendo, não, nós vamos ficar aqui pela rua mesmo. Não precisamos, ficar na sua casa. Vamos ficar aqui, vamos passar a noite aqui na rua mesmo. Mas, versículo 3 agora. Ló insistiu muito com eles grandemente, e foram com ele e entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, e assou pão asmo, e eles comeram. Então os anjos se negaram a irem para a casa de Ló, mas Ló insistiu muito, então eles acabaram aceitando o convite de Ló, e foram passar a noite na casa de Ló. Versículo 4: Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão, rodearam a casa, Então, os anjos foram até a casa de Ló, resolveram que iriam passar a noite ali na casa de Ló, perfeito? Mas como o povo da cidade ali souberam da presença daqueles dois visitantes, viram aqueles dois visitantes entrarem na casa de Ló, eles se uniram, passando a informação para o outro, eles se uniram e resolveram cercar a casa de Ló, que eles queriam conhecer ali aqueles dois visitantes. Então todos os jovens, velhos, todos os homens ali da cidade já cercaram a casa de Ló com o intuito de, na verdade, fazer algum mal contra aqueles dois visitantes. Versículo 5: E eles chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora, até nós, para que possamos conhecê-los. Então eles chamaram ali por Ló, os homens que estavam cercando a casa de Ló ali, no intuito de conhecer os dois visitantes. Versículo 6: E Ló saiu à porta até eles, e fechou a porta atrás de si. Então Ló saiu até eles, até aqueles homens que estavam cercando a casa de Ló, e fechou a porta para que eles não vissem, para que aqueles homens não vissem os dois visitantes. Versículo 7: E Ló disse aquele povo todo ali que estava cercando a sua casa. E Ló disse,
Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Então, rogo que não hajam com perversidade contra esses dois homens, contra meus visitantes, contra as minhas visitas. Versículo 8: Eis que eu tenho duas filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazeis a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob sombra do meu telhado. Então Ló, ele faz de tudo para que aqueles homens, para que aquele povo todo que cercavam a sua casa não fizessem nenhum mal aos seus visitantes, às suas visitas, né? Então, inclusive, ele até oferece as duas filhas que ele tem em casa, para que aqueles homens maus, para que aqueles homens ruins façam com elas o que for de vontade deles, mas não façam nenhum mal às minhas visitas, aos meus visitantes, às pessoas que vieram, que estão sobre a minha proteção. Versículo 9: E eles disseram, ou seja, aqueles homens, aquele povo todo disseram, para trás. E eles disseram novamente, este indivíduo veio aqui para peregrinar, E ele quer ser juiz, agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Então, aquele povo já enfurecido disseram a Ló, se afaste, vá para trás. Estes homens vieram aqui para nos julgar, para nos condenar. Então nós vamos fazer com ele, nós vamos agir com maldade contra seus visitantes. Eles não são juízes, Então nós agiremos contra ti também, caso você não abra a porta para que nós possamos conhecer estes seus visitantes. Versículo 10: Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. Então os anjos estenderam as mãos e puxaram Ló para dentro de casa. E logo que puxaram Ló, fecharam a porta. Versículo 11: E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. Então os anjos puxaram Ló para dentro, vendo que o pessoal já estavam com os ânimos alterados, exaltados, vendo que aquele povo todo já estava com os ânimos exaltados. Então os anjos puxaram Ló de volta para dentro de casa, fecharam a porta, né? E feriram os olhos daqueles homens, daquele povo todo que estava fora ali, causando cegueira em todos eles. E eles ali não conseguiam mais achar a porta. Versículo 12: E os homens disseram a Ló, tens mais alguém aqui? Ou seja, os anjos que estavam ali, os dois anjos disseram a Ló, tem mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar. Então os anjos deram a seguinte ordem a Ló: olha, vai lá e procura todos os seus parentes, todos os seus familiares. Se você tiver mais filhos, se você tiver filhos, se você tiver genros, tragam-os a nós e vamos fugir desse lugar, vamos deixar esta cidade, pois esta cidade vai ser destruída. Versículo 13: Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Ou seja, traga todos os seus parentes, todas as pessoas que quiserem ir, traga consigo, pois nós vamos destruir, pois o clamor deste lugar chegou até o Senhor, chegou até a Deus, e Ele nos enviou para destruir esse lugar, para livrar esse lugar de toda a maldade, de toda a corrupção, de toda a injustiça. Perfeito? Versículo 14. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse Ló a eles, levantai-vos daí, deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade.
mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. Então Ló se dirigiu até seus genros e chamou eles para fugirem daquela cidade, pois aquela cidade seria destruída, pois o Senhor iria destruir aquela cidade. Mas os genros não lhe deram ouvidos, zombaram dele, e Ló parecia um doido que não sabia o que estava falando. Assim os genros não acompanharam Ló. Versículo 15: E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. Então, quando o dia começou a amanhecer, quando começou a raiar o sol daquele dia, então os anjos pegaram Ló e ordenaram a Ló: levanta, você está demorando, pega tua mulher, tuas duas filhas que estão aqui, para que vocês não sejam consumidos com a iniquidade dessa cidade, pois essa cidade toda vai ser destruída e quem estiver nela vai perecer, vai morrer. Todos que estiverem aqui morrerão, pois o Senhor nos enviou para acabar com todo ser vivente, com toda a cidade. Versículo 16: E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão, e a mão de sua mulher, e a mão de suas duas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então, o Senhor foi muito misericordioso com Ló, e tiraram ele e toda a sua família, tiraram ele, sua esposa e suas duas filhas daquela cidade, para que Ló e sua família não fossem consumidos com a iniquidade daquele lugar, com a iniquidade daquela cidade, pois todos ali iriam pagar com a vida. Versículo 17: E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: Foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda a esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. Então aconteceu que quando os anjos já tinham tirado Ló, sua esposa e suas duas filhas daquele lugar, ele fala exatamente isso: fuja desta cidade e não olhe para trás, fuja dali, não olhe para trás, não olhe para trás. Ou seja, aqui é um sinal, né? É exatamente o sinal. Quando Deus lhe dá uma nova vida, uma nova oportunidade, não fique se lamentando, não fique se lamentando, se vangloriando por aquilo que você perdeu, por aquilo que você tinha, pela grandeza que era a sua vida lá atrás. O lá atrás não importa mais, não interessa mais. Agora é daqui para frente. Você tem que viver sempre o dia de hoje, nunca, nunca, jamais o dia de ontem, jamais o dia de ontem, pois o ontem já passou, não tem mais o que você fazer. Então aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse, foge pela tua vida, não olhes para trás, não olhe para trás, siga em frente, vá em frente. O que interessa é o hoje, o que interessa é o hoje. Nem fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: ó, assim não, meu senhor, ó, assim não. Então Ló não queria ficar ali naquele monte. Ló queria ir para uma cidade próxima, uma cidade pequena, mais próxima. Ele não queria ficar ali naquele monte. Versículo 19: Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Então Ló pede ali para o Senhor: eu não posso fugir para esse monte, tem uma cidade aqui próxima, me leve para lá, me leve para lá. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Ó, deixa que eu fuja para lá. Não é pequena, é minha alma, e minha alma viverá. Então, Ló, ele não quer ficar ali no monte que foi indicado pelos anjos, ele quer fugir para uma cidade pequena, para uma cidade pequena. E ele lhe disse: vê, aceite-te
também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Então, os anjos falam para Ló. Então, não vamos derrubar, não vamos destruir essa cidade que tu falaste, mas fuja para lá. Apressa-te, se apresse, fuja logo para lá. Já que você não quer ficar no monte, já que você não quer ficar protegido aqui no monte, se apresse em correr para aquela cidade. Ela não será destruída por tua causa. Por tua causa ela não será destruída. Versículo 22. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Então Ló, ele não quer fugir para o monte, ele quer fugir para uma cidade. E o anjo não vai poder fazer nada enquanto Ló não estiver totalmente protegido naquela cidade. Então os anjos não vão poder destruir Sodoma e Gomorra e tudo que está ao seu redor enquanto Ló não chegar na cidade que Ló escolheu para ficar. Então por isso que se chamou o nome da cidade de Zoar. Versículo 23. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então Ló não quis ficar lá no monte, como os anjos haviam indicado. Então Ló fugiu até Zoar. Até Zoar, que era uma pequena cidade ali próxima. E os anjos prometeram para Ló que não iriam destruir aquela pequena cidade, ou seja, não iriam destruir Zoar, por conta do pedido que Ló fez. Versículo 24. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Então Deus fez chover o fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Versículo, destruindo assim a cidade. Versículo 25. E ele derrubou aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Então o Senhor derrubou, ou seja, o Senhor destruiu todas aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Então o Senhor destruiu tudo que vivia ali nas cidades de Sodoma e Gomorra. Versículo 26. Mas a sua mulher olhou para trás, ou seja, a mulher de Ló olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar, uma estátua de sal. Exatamente isso. A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, porque ela ficou, na verdade, com saudades. Ficou lamentando tudo que ela tinha deixado para trás. Tudo que ela havia deixado para trás, ela sentiu saudades e resolveu olhar para trás. E ali mesmo ela se transformou numa estátua de sal. Então agora não era mais Ló, sua esposa e suas duas filhas. Agora era somente Ló e suas duas filhas, porque a sua esposa havia se transformado numa estátua de sal. Versículo 27. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. Então Abraão se levantou cedo e foi até o lugar onde tinha conversado no dia anterior com Deus. Versículo 28. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. Então Abraão se levantou logo cedo, se dirigiu até o lugar onde tinha conversado no dia anterior com Deus, e de lá dava para avistar as cidades de Sodoma e Gomorra. E agora tudo que Abraão via, né, olhando agora em direção a Sodoma e Gomorra, tudo que Abraão via era fumaça. Tudo que ele via era fumaça, né? Fumaça da terra, subia uma fumaça de uma fornalha. Ele não via mais nada, não tinha mais cidade, não tinha mais nada, só fumaça. Versículo 29. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição,
quando ele derrubou as cidades em que Ló habitava. Então Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló, que era o sobrinho de Abraão, daquelas duas cidades. Versículo 30. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas duas filhas. Então, logo que a destruição, logo que Sodoma e Gomorra foi destruída, Ló não se sentia seguro naquela cidade, não se sentia seguro, ele se sentia ameaçado na cidade de Zoar, pois ele era um estrangeiro, era um forasteiro, era alguém que era de fora, e essas pessoas logo eram reconhecidas como não eram pessoas que moravam ali, que não residiam ali, que não eram naturais daquela cidade. Ele não se sentindo seguro, naquela cidade, então ele resolveu fugir e ir para o monte ao qual os anjos haviam indicado para ele. Os anjos haviam indicado que ele residisse, que ele ficasse ali no monte, enquanto Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Ló não se sentiu seguro com essa sugestão dos anjos, resolveu ir para a cidade de Zoar, mas logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele rumou em direção ao monte e foi morar só ele e suas duas filhas. Versículo 31. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Então a primogênita de Ló, né, ela resolveu ali junto com a sua irmã mais nova, né, dizendo que na concepção dela, na ideia dela, vivendo só os três ali, só ela, o pai e sua irmã, que ela não iria gerar herdeiros para o seu pai, não iria ter filhos, né? Ela resolveu, então, fazer um trato com a irmã para que ambas tivessem filhos com o próprio pai. Versículo 32. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele para que possamos preservar semente de nosso pai. Então vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele para que possamos preservar semente de nosso pai. Então a primogênita, então eles estão ali, então Ló está ali no monte, Ló e apenas Ló e suas duas filhas. Ló já tem uma idade bem avançada, e a filha mais velha, ela vê que não tem homem algum ali naquele lugar que possa desposá-la, que possa, né, ter filhos com ela. Então ela resolve ali, ela planeja com a própria irmã, que ambas iriam dormir com o pai, com o próprio pai, para que elas engravidassem e dessem filhos, dessem netos, dessem filhos ao pai. Versículo 33. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Então a primogênita, elas resolveram naquela noite dar vinho ao pai. Quando o pai ficou embriagado, ficou bêbado, ela se deitou com o pai, né? Ela se deitou com o pai e o pai não percebeu. Não percebendo isso, não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Versículo 33. Agora, versículo 34. E aconteceu que no dia seguinte a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demos-lhe de beber vinho esta noite também. E entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. Então a primogênita já havia se deitado com o pai, agora ela resolve, né, ela convence a irmã mais nova a fazer o mesmo. Então novamente elas dão vinho para o pai fica embriagado e a mais nova é quem se deita agora com o pai, para que elas possam preservar a semente do pai. Versículo 35. E elas fizeram seu pai beber vinho novamente naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou
se com ele, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Então, novamente, elas dão vinho ao pai, o pai fica embriagado, a mais nova vai lá, se deita, tem relações com o pai, e o pai não percebe o que está acontecendo. Então, versículo 36. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Então as duas filhas engravidaram, as duas filhas de Ló engravidaram, tanto a mais velha quanto a mais nova. Versículo 37. E a primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome de Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. Então a mais velha, ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou seu nome de Moabe. E este é o mesmo, é o pai dos moabitas até este dia. Versículo 38. O último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, mais um capítulo de muita elucidação, de muita clareza, de muita luz, mais um capítulo de muito conhecimento, muita sabedoria. Então, versículo 38. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho, e chamou seu nome de Ben-Ami. Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Então a mais jovem deu à luz a um filho e deu o nome para ele de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então um aspecto muito interessante, muito bacana, muito elucidador, que traz muita clareza para a gente, que é isso. Nunca viva do passado. Nunca viva no passado. Você vai sofrer, você vai ficar amargurado, você vai ficar angustiado, você vai ter muita depressão. Não viva do passado, viva só no presente. Faça o seu melhor hoje, por hoje, somente hoje. Pois se você tiver um ótimo dia hoje, amanhã com certeza será um ótimo dia também. Então nunca viva do passado, pois pode ser que você se transforme em uma estátua de sal. Então esta foi a nossa leitura hoje, a nossa leitura e o comentário de hoje. Nós fizemos a leitura e comentamos o capítulo 19 do livro de Gênesis. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Faça um ótimo dia. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Você não tem que pagar nada. Basta apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu computador, seja no seu tablet, no seu notebook ou no seu celular. Se inscreva no nosso canal. Desde já, meu muito obrigado. Tenham todos um ótimo domingo. Façam um ótimo domingo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!